Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai não olhar para nada, porque a gente vai olhar para a graça de Deus em nos cegar. Exatamente isso, a graça de Deus em nos cegar. Abre sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 9. A gente vai olhar para a história da conversão de Paulo. A partir do versículo 1 vai estar dizendo assim: Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto o seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? A resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não podia ver nada. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco e esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá para a rua chamada direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que lhe recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos santos em Jerusalém. Aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este para mim é instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi à casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus apareceu a você no caminho para cá e me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou, pois a seguir se levantou e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Uma longa leitura necessária, meus amigos, porque a gente tem que expor essa passagem, essa longa passagem falando sobre essa conversão de Paulo, sobre os dias que ele ficou cego, sobre a sua visão, sobre o seu tempo de oração. E o que eu quero tratar é que essas escamas nos olhos de Paulo, que a gente tem a maneira de dizer e de orar, que não é errado de forma alguma, de Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, mas essas escamas foram o próprio Jesus que colocou em Paulo. E isso é uma graça. Por quê? Por meio daquele que estava indo a caminho de Damasco, respirando morte e ódio contra os cristãos, após aquela cegueira que tirou-lhe a visão completamente, foi esse ponto que fez Paulo parar e refletir sobre todas as coisas e a verdade que realmente existe, que é Cristo, que é Deus, que é a sua presença e a sua verdade eterna, que é o Filho de Deus se fez carne e desceu entre nós, morreu pelos nossos pecados e agora ele vive ressurreto, nos lava, nos redime e nos conserta, nos tira da transgressão do pecado, nos lava, nos limpa e nos coloca diante de Deus como santos. E essa é a verdade que Paulo não conseguia aceitar. Deus se fez homem e morreu por nós. É difícil. Às vezes essa pode ser a verdade que não vai ser difícil para nós aceitar, mas às vezes vai ser. Deus morreu por aquele irmão que você não gosta. Ou Deus morreu por todos aqueles que já cometeram assassinatos ou crimes de roubo, latrocínio, os estupradores, tantas pessoas que se arrependeram e Deus os redimiu. Muitas das vezes nós precisamos ser cegados para todas as coisas ao nosso redor, para todas as coisas desse mundo, para todas as distrações, para que nós possamos ver a face do Deus que é invisível. Quando Paulo foi cegado
e nos seus olhos tinham algo como escamas, ele não via nada, e a única coisa que a gente precisa para enxergar Deus é não ver nada. Quando não tem mais nada no caminho, nada pode impedir da gente ver ao Senhor. Quando não existe mais distrações, quando não existe mais preocupações, quando não existe mais coisas que vão atrair nossos olhos. Essas escamas são necessárias para que todas as vezes que nós estamos muito ocupados ou preocupados com as coisas desse mundo, ou desviando os olhos daquilo que realmente é necessário, sendo você um não convertido como Saulo era, como Paulo era, ou sendo você um cristão já há muitos anos, nós precisamos, quando nossos olhos se desviam do Senhor, e às vezes eles vão se desviar, infelizmente, nós precisamos ser cegados para as coisas desse mundo, para que nós possamos ver o único e verdadeiro propósito, caminho, verdade e vida, que é o Deus invisível. Ele é o único que é capaz de se mostrar presente mesmo em meio à cegueira, mesmo em meio a quando você não tem a visão de nada. E isso é uma graça absurda de Deus. Claro, Deus tem um corpo, e esse corpo tem um nome, e o nome desse corpo é Cristo Jesus, o ungido de Deus. Ele é santo, ele é poderoso, ele é vivo, ele tem pernas, ele tem braços, ele tem um rosto, ele tem olhos como chama de fogo, ele tem cabelos brancos como a neve. Mas o que nós estamos agora vivendo, a porção que nós estamos apreciando e contemplando é a porção do Espírito. Vamos sim ver o Senhor um dia, e Maranata, hora vem para que isso aconteça, mas agora é tempo do Espírito. E o Espírito, ele é incorpóreo, ele é invisível, ele é como o vento. Nós o sentimos, nós sabemos que ele está aqui pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, mas não precisamos da nossa vista para vê-lo. Então, às vezes, é muito necessário que, mais do que Deus tirar as escamas dos nossos olhos, que ele venha a colocá-las, sabe? Tantas vezes ao longo da semana nós saímos do domingo e vivemos automático naquela preocupação de temos tantas coisas a fazer, temos tantas coisas a viver, eu tenho tanta coisa para fazer para poder me preocupar com esse evangelho, eu tenho tanta coisa para fazer do que me preocupar em não pecar, sabe? Eu não quero amar aquele irmão, eu não quero ter que perdoar, eu não quero ter que ser bonzinho, eu não quero ter que doar, não, eu vou olhar para as outras coisas, vou parar de olhar para Cristo, porque eu vou pegar as palavras dele, eu vou pegar o Sermão do Monte, que ele fala que quando eu desejar a morte no meu coração do meu irmão, eu já o matei, eu vou pegar as palavras de Jesus dizendo que aquele que cobiça já pecou, vou colocar isso tudo dentro de um baú, vou encher de pedras e vou lançar no fundo do oceano, porque eu não quero olhar para isso, eu quero olhar para o que é desejoso. Eu quero olhar para minhas condenações, onde eu condeno meu irmão por aquilo que me fere, porque o pecado dele fede mais do que o meu. Porque o meu pecado é agradável e às vezes ele pode ser até docinho, mas o do meu irmão, ele fede como se fosse fezes. Sabe? É esse tipo de coisa que Deus tem que nos cegar para que nós possamos olhar para o Deus manso e humilde, que olha para todo tipo de pecado com um olhar igual. Que a sentença é uma sentença de igual modo para todas as pessoas, sabe? A gente tem que ver que a mulher prostituta que pecou, que cometeu adultério, e Jesus disse, vai, não peques mais, e a perdoou, porque ninguém pode a condenar porque todos têm pecado, é o mesmo pecado daquela mentirinha boba, que a gente chama de mentirinha branca. Só que continua sendo pecado. Aquele pecado de vício. Às vezes pode não ser um vício igual pessoas têm vícios em bebidas, vícios em cigarros, vícios em drogas, mas o seu vício é com, sei lá, um café. Sei lá, é com uma Coca-Cola, é com um docinho que eu não consigo parar de comer, que isso me dá problemas de saúde, que agora eu tenho diabetes por causa disso, ou é um problema que agora eu tenho insônia e não consigo dormir porque eu tenho vício em café, ou eu sou um glutão e não consigo parar de comer, e como incessantemente, e agora eu tenho problemas por causa disso. Esse continua sendo um pecado que, consequentemente, você fazendo isso com a consciência de que aquilo é errado, vai te condenar da mesma forma. Mas eu estou disperso disso, eu não tenho prestado atenção nisso, porque os meus olhos estão tão cheios de outras coisas,
o meu coração está tão cheio de outras coisas que essas raízes de amargura que estão no meu coração me sufocam para umas coisas, mas para outras ela me agrada, sabe? É difícil de confessar isso, de falar isso, mas todos nós temos um coração que é mau, sabe? Eu tenho como exemplo Davi, que ele orou ao Senhor: Senhor, se possível, crie em mim um coração puro como o teu, crie em mim um coração puro como o teu, Senhor. E que belo salmo foi esse, mas a gente vê que ele não tinha um coração como o de Deus. E eu não estou aqui para colocar Davi como alguém que vai ser julgado, porque nós temos um coração assim mau. E infelizmente ele vai ser até a transformação completa do nosso corpo, até o dia da glorificação. De glória em glória, dia após dia, pela graça de Deus, somos santificados e isso nos sustenta, a graça dele nos cegar, a graça dele nos tirar as coisas, a graça dele silenciar algumas vozes, a graça dele de nos tirar de alguns ambientes, a graça dele de nos tirar algumas oportunidades, porque Deus ele é tão bom que ele nos tira coisas boas para não nos perder, sabe? A cegueira de Paulo, a visão de Paulo, os dias que ele passou cego, não foi um tempo para poder julgar Paulo ou condenar ele pelos atos que ele tinha, mas foi para que ele refletisse, e Paulo entendeu isso. Tanto que os 3 dias Paulo jejuou e orou. Tanto que os 3 dias Paulo teve uma visão. Tanto que nos 3 dias após a sua visão ser recuperada, Paulo se converte completamente e se batiza nas águas e é cheio do Espírito Santo e começa a meditar na palavra profundamente. Se quando Deus tirar as escamas dos seus olhos, você não mergulhar profundamente na palavra, eu peço desculpa, mas você precisa realmente ser cegado de novo para as coisas desse mundo e ser cegado de novo para todas as coisas, para que os seus olhos possam verdadeiramente estar nas Escrituras e olhar para Cristo com tudo que você tem, sabe? Paulo passou anos, mais de 10 anos meditando na palavra e buscando profundamente, e não parou depois disso, logicamente, mas no silêncio, no secreto, procurando se melhorar, se aproximar mais da presença, e isso tudo porque ele foi cegado, porque ele encontrou com aquela luz que pôs em seus olhos escamas, sabe? E tem uma canção muito bonita que a gente canta: abra os meus olhos para ver a beleza, faça as escamas caírem ao chão, o seu toque que me faz ver. Isso é muito bom. Quando a gente entende realmente que Deus é tudo e que Deus é maravilhoso e que a gente ora para isso, certamente Deus vai enviar alguns Ananias para a nossa vida, para que eles possam orar por nós e para que nós possamos ver. E enxergar é muito bom. É muito bom ver a criação de Deus, é muito bom ver as árvores, ver os pássaros, ver a natureza, ver as construções, ver tudo que Deus deu a capacidade do ser humano de fazer, sabe? As casas, os prédios, os carros, tudo é belo, tudo Deus se manifesta com a glória dele, mas, sabe, não existe maior beleza do que ter um coração vazio de tudo, e você só poder enxergar uma coisa: Deus em sua beleza revelada, em sua glória, em sua manifestação em espírito que nos preenche, e o seu peso nos faz se dobrar diante dele e dizer: Senhor, eu quero ver a sua beleza, eu preciso ver a sua beleza, eu preciso enxergar a sua glória, eu preciso que o Senhor, por favor, tire as escamas dos meus olhos, não porque eu preciso ver as outras coisas, não porque eu preciso ver os rumos, mas porque eu sei que o Senhor é o meu rumo, o Senhor é o meu caminho, o Senhor é a minha verdade, é a minha vida. Isso é tudo, sabe? Isso é maravilhoso. Quando isso acontece, quando vem de encontro a cegueira, que é essa graça de Deus que vem e vem de embate, nos derruba do cavalo, nos faz reconhecer que realmente nós somos esse tipo de ser que nasceu em pecado, que é corrompido e que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos buscar a Ele em todo o tempo, até no dia que nós estamos se sentindo mais cheios do Espírito, nós precisamos buscar, porque aquele que está de pé tem que cuidar para que não caia. Com certeza Paulo achava que estava totalmente certo. Anos e anos estudando com o neto de um dos maiores fundadores das escolas judaicas que já existiu, e mesmo assim ele estava errado. Quantos anos de conhecimento nós temos, nós possamos ter, nós possamos estar caminhando pelo lugar errado. Quantos anos de casa, de igreja você pode ter e está caminhando de uma forma que não agrada a Deus. Não importa quão novo, quão velho, Deus ainda pode te chegar, te derrubar do cavalo se for necessário, e que essa graça, se for necessário, nos alcance.
Que a nossa oração seja: Senhor, por favor, se eu estiver vendo demais, se eu estiver olhando demais para as coisas que não têm necessidade, as coisas que me distraem de Ti, por favor, me cega de tudo. E só me abre os olhos quando for necessário. E só me fortalece novamente, tira essas escamas de mim quando for necessário. Deus, se possível for, me torna fraco, pois eu sei que é na minha fraqueza que o Seu poder se aperfeiçoa. Isso é maravilhoso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter expressado o que eu queria expressar, que tenha sido um agrado para o seu espírito, um incômodo para a sua carne, e que Deus possa continuar nos aprofundando na palavra, ensinando uns aos outros mutuamente, com a sua graça, a sua beleza, que Ele possa enviar Ananias para nossas vidas, que possam abrir os nossos olhos, que nós possamos ir de encontro com a graça de Deus, a sua presença que nos cega, e que ao tempo certo nos faça ver, e que nós possamos olhar para a sua beleza. Em nome de Jesus.